Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos começar aqui mais um Mais D Social. É aqui que eu te ensino passo a passo para conseguir R$ 5.000 em 30 dias na sua ONG. Meu nome é Débora Ferreira, eu sou especialista em gestão e captação de recursos para ONGs. E o tema da nossa live de hoje é 5 maneiras de gerar renda para ONGs, começando hoje. Isso mesmo, gente. E aí, como eu gosto de começar a falar nosso tema aqui, o que é, na verdade, o gerar renda? Então, vamos para o dicionário, tá? Gerar significa existência de alguma coisa. Significa fazer nascer. E a renda significa total importância recebida periodicamente por uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, como uma remuneração de um trabalho ou de uma prestação de serviço, tá? Ou de aluguel de imóvel, aplicação de capital e etc. Então, só para entender, geração de renda. Então, é alguma coisa que nasce, tá? Com um esforço seu, ok? O qual vai fazer você ganhar um recurso por isso. Olha só que legal. Alguma coisa que você faz para você ganhar alguma coisa. Então, existem muitas maneiras de gerar renda para a ONG, tá? E quando eu falo isso, eu vou levantar realmente as mangas de uma forma onde que a ONG vai fazer ela própria gerar dinheiro para que ela possa fazer as suas atividades da melhor forma possível. Essa é a realidade. E aí vem a questão, por que eu vou estar falando sobre essa questão de gerar renda e conseguir R$ 5.000 por mês para a ONG? Gente, porque a maior dificuldade das ONGs hoje é a questão da captação de recursos, é a questão do recurso financeiro, ok? Então, vou botar dessa forma, a maior dificuldade das ONGs hoje é a questão do recurso financeiro. E por isso que eu vou falar das 5 maneiras, tá? Eu vou falar de cinco maneiras de como começar a aplicar hoje, da forma correta, a sua geração, a sua forma de gerar renda na ONG. Só para vocês entenderem, eu não vou falar nesta live de hoje, eu não vou dar um passo a passo de como fazer isso, eu não vou dizer o item, né? Olha, você tem que fazer assim, desse jeito, tá. Eu não vou falar isso para você, tá? Mas eu vou falar de como você tem que pegar essas informações e aplicar da melhor forma possível dentro da sua instituição. Então, como eu falei para você, você tem que pegar, tá? O que eu vou te falar, você vai ver a sua realidade e vai aplicar da melhor forma possível. Legal? Então, como eu gosto de dizer para as pessoas, não adianta você chegar e falar, pô, a Débora falou um monte de coisa para mim, eu vou chegar lá no meu projeto e vou fazer, não dá certo, e você depois falar que é a Débora que falou besteira. Mas a verdade é, você tem que entender aonde você está, o que você faz, como você faz, as pessoas que estão ali para te ajudar, e você entender o seu projeto, pegar as informações que eu te falei aqui e aplicar dentro do seu projeto. Então, você tem que entender o seu projeto primeiro, ver se aquilo que eu falei, ele é plausível para a sua realidade e você aplicar. Então eu estou dizendo aqui para você que eu vou te dar não um passo a passo, mas vou te dar algumas informações, o qual você vai pegar essas informações, conversar com a sua equipe e colocar em prática, tá bom? E aí vem a questão. Muita gente confunde a questão do geração de renda com a captação de recursos, tá? E aí eu vou te explicar um pouquinho sobre isso. Como eu falei, eu sou especialista em captação de recursos. E muita gente identifica que a parte da geração de renda está dentro da captação de recursos. Só que uma coisa vocês têm que entender, gente, que a captação de recurso e a geração de renda são duas coisas, são duas atividades essenciais para o funcionamento da ONG. Mas elas são diferentes em alguns aspectos, legal? Então, olha só, a captação de recursos, geralmente, a gente foca em conseguir recursos, agariar, pedir para as pessoas, ok? Então, a gente normalmente fala aqui, eu falo muitas pessoas, a gente está muito naquele olhar do projeto social como pedinte. Aí eu vou pegar o meu Pires e vou lá falar, gente, eu preciso de recurso, eu preciso ajudar meu projeto a crescer, eu preciso ajudar minhas criancinhas. Então, a gente vai com o nosso Pires pedir para as pessoas. Sim, a gente vai ter ações? Sim. Nós vamos ter estratégias? Sim. Nós temos que fazer o nosso plano de ação? Sim. Tudo isso você vai ter que fazer. Só que no final das contas, você está indo atrás desse recurso. Você vai pedir para as pessoas esse recurso. Entendeu? Então, a captação de recurso, ela se refere a um processo de obter recursos financeiros, doações ou recursos, tá? Em determinadas coisas para parte externa. Então, assim, o que eu vou fazer, eu vou pedir para a pessoa, eu vou fazer dependendo do outro. Então, é o externo, entendeu? Seja da coisa, eu vou atrás daquele recurso externo.
Então, normalmente, o que eu faço na captação de recursos? Eu solicito doações. Então, eu falo com empresas, eu tenho parceria com o governo, entendeu? Eu vou fazer campanha de arrecadação. Então, eu faço ações que vão depender dos outros para que eu tenha recursos dentro do projeto social. E não estou dizendo que não vai haver estratégia, tá? Que não vai haver um plano. Não, tudo tem que ser muito bem pensado. Mas eu estou dizendo que você vai atrás do recurso. É uma coisa dependendo externamente. Então, se você não fizer um bom evento, você não vai conseguir recurso. Se você não fizer um bom projeto, você não vai conseguir recurso daquela empresa. Se você não fizer um bom pitch, você não consegue recurso da empresa. Se você não fizer um bom projeto, você não passa naquele edital. Então, tudo depende do outro para você conseguir o recurso que você quer, tá? E aí vem a questão do geração de renda. O geração de renda, ele se refere à criação de fontes de receita própria, pela própria instituição. Muitas das vezes são atividades comerciais ou empreendedoras. Entendeu a ideia? Então, assim, são ações que eu vou fazer. As pessoas ainda confundem aquela questão, mas eu faço um bazar, eu faço um brechó. Então, assim, eu não vou depender, eu dependo só da gente. Sim, você vai dependendo de você vendendo a mercadoria, legal. Mas, assim, quando você faz um brechó, você precisa dos outros para te dar produtos para você vender. Mas isso depende muito de você, se você realmente fazer o brechó e não vender, não fizer aquela triagem, não impressionar as pessoas, você não vende seu brechó. Então, eu acrescento o brechó dentro do projeto como um recurso de geração de renda. Mas para a Débora, uma geração de renda oficial é você fazer a venda de mercadorias. Como assim, Débora, venda de mercadoria? Gente, é você criar um projeto onde você vai vender coisas artesanais, entendeu? Então, assim, eu vou vender bolsas, eu vou vender pano de prato, eu vou vender bijuteria. Então, isso são ações que você pode fazer dentro do seu projeto social. Isso é o projeto de geração de renda. Então, assim, quando eu falo projeto de geração de renda, é que eu vejo muitas organizações que elas chamam os seus próprios beneficiários para que eles criem produtos ou serviços para que consiga recursos para a instituição e também para aquelas famílias. Por isso que eu falo projeto de geração de renda. A renda vai tanto para o projeto quanto para a pessoa que está ali fazendo, aprendendo. Então, aquela questão do empreendedor. Então, quando a gente pensa em ter renda, gerar renda na instituição, depende do esforço da própria instituição. Depende da criação de uma fonte para que aconteça alguma coisa. E essa fonte tem que ser uma coisa comercial ou empreendedora, tá? Então, coisas diferentes. Captação de recurso externo. Gerar renda interno. Legal? E aí, resumindo, né? Captação de recurso concentra em obter apoio financeiro externo, tá? Geração de rendas concentra em criar fontes de receitas internamente, por meio de atividades comerciais ou empreendedora. Mas ambas são importantes para gerar sustentabilidade financeira e sucesso da instituição. Então, eu não vou deixar de ter, então não vou captar, então não vou ter geração de renda. Não, gente, é tudo. Tudo que você fizer para você conseguir recurso para fazer as atividades do projeto é bem-vindo. E é importante dizer, além de fazer tudo, tem que fazer da melhor forma possível e legalmente. É o que eu falo para as pessoas, tá? E aí você vai falar assim para mim, Débora, entendi, é legal. Eu estou entendendo o que você está falando para mim. Mas quando você pensa em geração de renda, eu acho tudo tão complicado fazer essas coisas. Eu já acho complicado fazer bingo, fazer bazar, fazer brechó, ficar pedindo roupa para o povo. É tudo tão difícil. E a questão é, cara, o que eu vou fazer? Porque, assim, para mim, tá? Eu que escuto, tá? Se você está falando em fazer um projeto de geração de renda dentro da instituição, cara, vai demandar tempo, vai demandar pesquisa, conversar com as famílias, aí tu cria um monte de coisa. E aí, o que eu escuto normalmente das pessoas? Achar que fazer um projeto de geração de renda é difícil. E não é, gente. Fazer um projeto de geração de renda não é difícil. Por que não é difícil? Mais uma vez, você tem que entender quem é seu público. Você tem que entender quem são seus beneficiários. Débora, mas eu trabalho com criança. Então, você não pode fazer uma geração de renda, porque você não pode fazer com que aquelas crianças, elas produzam produtos para você vender. Você não pode fazer isso, tá? Entendeu? Mas você pode fazer o quê? Como eu digo para os meus mentorados aqui, gente, você não faz as crianças fazerem as coisas, mas você tem pais. E muitos desses pais não estão empregados, muitos desses pais estão acabando ficando em casa ociosos, muitos desses pais ficam nesse sentido de entrar em depressão.
Então, por que você não abre espaço para que esses pais venham para a instituição, aprendam um ofício? E quando eu falo em aprender um ofício, eu não estou dizendo para você atender a família, fazer agora reuniões e fazer um monte de coisa. Não. Primeiro você tem que ver como está o seu projeto, e quando eu falo teu projeto, é você ver o seu estatuto. Porque normalmente a gente fala assim, trabalhar com crianças. Você só pode trabalhar com crianças. Mas quando você fala trabalhar com as crianças e suas famílias, você vai ter 90% do olhar da sua instituição em focar nas crianças, tá? Mas aí você pega aqueles 10%, você não vai deixar de focar nas crianças, tá? Porque você vai estar fazendo o quê? Você vai estar ensinando aquele pai, aquela mãe, um ofício, tá? Para que ela possa gerar renda na sua família e melhorar a qualidade de vida daquela criança. Então, você não deixou de olhar para a criança. Só que você agora está olhando num todo, porque a família tem que participar dessas ações. Como eu disse, ela não precisa estar livre, você não precisa criar projetos total na sua instituição para a família. Mas se você quiser criar um projeto para melhorar a renda familiar, você pode fazer isso com um projeto de geração de renda que vai ser para o benefício da instituição e daquela família. E aí, por que eu falo isso? Porque, por exemplo, eu fiz uma parceria, né? Fui fazer uma consultoria com um projeto em Caxias, e esse projeto, falei, pô, vamos fazer uma projeto de geração de renda, você tem famílias, você tem um monte de coisa aqui, você tem um espaço legal. E aí veio aquela coisa, não dá para fazer. Não sei o que eu vou fazer, é muito complicado, papapá, papapá. E aí eu expliquei para essa gestora, que falei, poxa, a gente pode pegar uma coisa de interesse, onde a gente não crie tanto, não invista tanto neste projeto. O que é não investir tanto neste projeto, tá, gente? É que, por exemplo, essa gestora, ela queria fazer um projeto de caneca, estampa de camisa, estampa de caneca, estampa de garrafa, fazer chaveiro. E aí eu falei com ela, cara, não tem como você fazer essa atividade, porque você precisa da máquina para estampa, você precisa da máquina para estampar as canecas, você precisa da máquina para estampar as camisas, além de que você vai precisar das camisas, você vai precisar das canecas. Então, assim, vai precisar de muito investimento, porque você tem que comprar caneca, você tem que comprar camisa, você tem que comprar o chaveiro, você tem que comprar tudo. Então, isso vai demandar investimento demais. E aí ela falou, mas aí é porque eu vejo nas outras instituições que elas têm camisa, elas têm caneca, eu falei assim, mas aí elas estão mais na frente. Por que a gente não pensa em coisas menores, onde a gente não precisa investir dinheiro neste momento? Porque comprar uma máquina dessa é quase R$1.000. Comprar camisa, comprar essas coisas, tudo vai investir muito dinheiro. E a gente tem que saber se nosso público, e aquela questão, nosso público é nossos clientes nesse momento, as pessoas de fora da instituição, eles vão comprar esses produtos que a gente vai fazer. Então, a gente tem que pensar, em primeiro lugar, se a gente vai conseguir fazer esses produtos e se a gente vai conseguir vender esses produtos. Então, por que a gente não começa com uma coisa menor? E aí eu coloquei essa ideia. Por que a gente não faz bijuteria, não faz pano de prato, não faz laço de cabelo, não faz prendedor, arco? Porque é coisa mais barata. Além de que, como você disse, você conhece uma empresa aqui, tem uma fábrica aqui, que tem tecido. Então, a gente vai lá, conversa com a fábrica vai desperdiçar, vai jogar fora os tecidos, a gente pode pegar os tecidos e utilizar esse tecido. Mas aí vai precisar de voluntário, que não sei o que, sei lá, começou a fazer um monte de coisa. E aí, nessa que a gente estava conversando, uma mãe estava lá e falou, mas eu sei fazer laços de cabelo. Eu sei fazer lacinho, eu sei fazer tranças no arco. Eu fiz uma vez um curso e eu sei fazer tudo isso. E aí a mãe começou a falar que ela sabia fazer um monte de coisa. Aí eu falei, olha aí, a gente já tem aqui a nossa artesã, que vai ensinar, nossa professora artesã, que vai ensinar as outras mães, e a gente vai conversar com essa empresa lá para ver se ela dá esses retalhos que eles vão jogar fora. E a gente vai investir em quê? Em comprar linha, para dar os retoques, para a gente comprar as chiquinhas, que são coisas bem baratinhas, para a gente vender. Ok, gostaram um pouco da ideia, iam falar lá com o pessoal da instituição, né, a equipe, que eu só estava falando com a gestora e com outro rapaz, aí começaram a gente depois vai conversar, ver se isso vai dar pé para que a gente realmente possa começar o nosso projeto de geração de renda. E aí a questão aqui como eu disse, a gente pensa logo na questão de vai demandar, vamos investir dinheiro, muito dinheiro para fazer isso. Eu acabei de dar um exemplo aqui para vocês, que não teve praticamente investimento nenhum de dinheiro, porque eles foram falar com a empresa lá,
de tecido lá, a empresa lá que fazia alguma coisa, que eu sei que sobrava o tecido. A gente tinha uma mãe que vai estar ajudando ali. E além de que essas questões de coisas artesanais, a gente ainda tem várias parcerias com as outras organizações. Porque, olha só, o mais legal é isso, que a gente tem, além das parcerias, muitos lugares fazem brechós, muitos lugares fazem bazares. Então, assim, se eu sou uma instituição que conheço outras instituições e a gente ainda tem um espaço na nossa própria instituição que a gente possa vender ali, gente, a gente consegue criar um projeto de geração de renda onde a gente vai ter demanda sobre aqueles produtos. Olha só a sacada. Isso que eu falei com essa pessoa. E aí eles começaram a fazer o projeto deles. Outra coisa aqui que eu escuto muito as pessoas falarem é a questão de mas a gente vai precisar ter tempo para isso. De pensar, escrever e conversar e procurar professor, vai ter tempo, a gente vai gastar tempo. Mais uma vez, tempo, eu vou gastar tempo. Gente, vocês não querem ter recurso dentro do projeto de vocês? Vocês não querem ter um projeto sustentável? Vocês não querem depender apenas, vamos dizer assim, 50% do projeto de vocês? Quando a gente precisa de alguma coisa, a gente quer alguma coisa, a gente tem que colocar no papel e falar o que é importante, o que é urgente, o que é necessário, o que eu preciso fazer. Porque muitas das vezes as pessoas querem que as coisas caiam do céu, e não é assim. Eu preciso de tempo para aprender. Eu preciso de tempo para entender as pessoas. Eu preciso de tempo. Olha só, quando eu falo entender as pessoas, é entender quem está dentro do projeto ali, como voluntário, como funcionário, como beneficiário, como também entender quem está fora do projeto, que são os meus futuros doadores, que são os meus doadores, entendeu? Que são os meus doadores em potencial. E a gente não tem tempo para fazer isso. E quando a gente não tem tempo para a gente entender quem são as pessoas que estão dentro do projeto, quem são as pessoas que estão fora do projeto, a gente não tem recurso. Porque a gente quer fazer as coisas rápido. A gente não quer aprender, a gente quer logo resultado. E isso faz com que você não tenha 5 mil reais por mês dentro do seu projeto social. O projeto, o que eu estou falando, de gerar renda dentro da sua instituição, é uma fatia dessa tua pizza. Se você gerar renda dentro do seu projeto, você tem a certeza de que aquilo que você está produzindo vai haver venda, tá? Claro, tem todo um contexto por trás de pagamento de mães, de compra de produtos e assim por diante, mas você sabe que o que você está fazendo, isso é o esforço da instituição e que ninguém pode tirar da instituição, porque ela sabe que aquele valor referente àquilo que vocês estão fazendo é certo de entrar no projeto. Entendeu a ideia? Isso a gente tem que entender. Então, não é, vai demandar tempo. Gente, quando você aprende a coisa, o negócio começa a fluir, cara, aquele tempo que você gastou, que na verdade é que você investiu, você vai ter os frutos. Que, fiquei, sei lá, 3 meses estudando, fiquei 3 meses aprendendo. Poxa, mas você estudou 3 meses, você aprendeu durante 3 meses, você aplicou, colocou aquele curso ali, tá? Que você aprendeu e junto com aquelas famílias você está aplicando ali, está desenvolvendo aquele projeto. Esse projeto você está pensando a longo prazo. Entendeu? Porque aquilo ali que você fez, ele pode dar uns frutos que vai manter a sua instituição durante muitos e muitos e muitos anos. Mas as pessoas não querem gastar o mínimo de tempo para fazer as coisas. As pessoas não querem investir o mínimo de recurso, porque elas estão pensando no hoje e não no amanhã. A gente pensa no agora. Mas quando a gente fala de captação de recursos, quando a gente fala de gerar renda no projeto, a gente está pensando a médio e a longo prazo. Porque como eu disse para vocês no começo da nossa live aqui, comecinho da live, o que é gerar? Gerar diz o quê? Existência significa dar existência a alguma coisa, fazer nascer alguma coisa. Por isso que interessante nessa questão do gerar é que o que a gente faz quando a gente está grávida? A gente gera um bebê. E esse gerar um bebê demanda 9 meses, demanda 40 semanas, para algumas pessoas menos, porque o bebezinho está querendo sair, depende de muitas coisas ali, internamente, externamente, mas a questão é, você está gerando um serzinho, você está gerando uma nova vida. E é o que a gente tem que entender dentro do nosso projeto. Quando eu estou gerando renda na minha instituição,
Eu estou fazendo alguma coisa, planejando, estruturando, me organizando para que aquele fruto, entendeu? Ele venha da melhor forma possível para que ele se estenda durante muitos anos. É o que a gente faz quando a gente gera um filho. O que você faz na sua gestação, isso é importante, na sua gestação, a sua alimentação, os seus exercícios físicos, a sua mentalidade, tudo que você faz para aquele bebezinho ali durante aqueles 9 meses vai influenciar no resto da vida dele. Parece que não, mas influencia. E a gente, às vezes, não dá valor para isso. E é o que eu falo para vocês aqui. Enquanto vocês não fizerem a geração de renda, não pararem, pensarem, se estruturarem, se organizarem, vocês não vão ter esse bebezinho chamado recurso dentro do projeto de vocês, que só vai depender de vocês. Legal? E aí tu vai, Débora, que lindo que você está falando para mim, eu estou escutando, isso está maravilhoso, eu estou plenamente aqui contigo. Mas é difícil. É difícil pra caramba, cara. E eu falo pra você, é difícil. Nada é fácil nessa vida. Nada é fácil. Se fosse fácil, gente, a gente batia a palma aqui e falava, vou respirar e vai dar certo. E aí o que eu falo para as pessoas, gente, para e pensa. A gente vê fulano conseguindo, Beltrano conseguindo, a gente fala, ele tem sorte. Ele conseguiu porque ele tem padrinho. Não, gente, se a gente olhar tudo que essa pessoa fez, a gente vai ver o quanto ela trabalhou para conseguir estar onde ela está. Mas a gente só vê ela ganhando o prêmio. A gente não viu as noites sem dormir, a gente não viu os esforços, a gente não viu o treino, a gente não viu nada. Os estudos, não vimos nada disso. A gente só viu, ela conseguiu porque ela tem sorte, ela tem padrinho. Mas é isso que acontece. Quem chega em primeiro lugar, quem consegue muitas das vezes as coisas, é porque ele está se esforçando para conseguir aquilo. E eu estou dizendo para você se esforçar e conseguir fazer as coisas da melhor forma possível para você fazer o teu projeto acontecer. Ele ter recurso e fazer o verdadeiro impacto social. E quando eu digo isso para você, é porque tem gente que faz isso, gente. Exemplo que eu dou para vocês, um grande projeto, tá? E acredito que vocês conheçam esse projeto, que é o Instituto Ronald McDonald, que é uma instituição, né? Que está aí no Brasil, espalhada pelo Brasil, que é do fast food, né? McDonald's, que ele promove o bem-estar para crianças e adolescentes e suas famílias. Olha só que legal. Para contribuir que o aumento de chance dessas crianças com a cura do câncer infanto-juvenil. E se vocês olharem essa instituição, o Instituto Ronald McDonald, eles vendem eco bag, isso mesmo. Eles vendem blusas. Se vocês olharem lá no site, eles estão vendendo lá. Se você quiser, compra aqui uma eco bag. Se vocês quiserem, compra aqui a camisa. Tem uma camisa de hambúrguer, tem a camisa de coração. Compra aqui. Eles estão dizendo o quê? Compra, que você vai estar ajudando a nossa causa. Os esforços que nós estamos fazendo aqui vai ser muito bem... Não, o seu dinheiro, né, está sendo muito bem aplicado nas nossas ações. Então, compra uma camisa, compra uma bolsa. Olha só. E ele está dizendo para você que a sua camisa, que aquela camisa, que aquela bolsa que você está comprando, está contribuindo para o bem-estar de crianças e adolescentes com câncer. E que aquela instituição, ela está fazendo alguma coisa, ela está fazendo camisas para vender, para conseguir mais recursos. Entendeu a ideia? Outro exemplo que eu dou para vocês aqui é o projeto onde eu trabalhei durante muitos anos, que é o Instituto Refazer, que promove, né, a qualidade de vida para crianças e adolescentes com doenças crônicas, atendida pelo Instituto Fernandes Figueira, aqui no Rio de Janeiro, que eles têm um projeto de geração de renda, que eles ensinam as mães, tá, dessas crianças, essas mães que têm interesse, a bordar, então elas aprendem a costurar. Então, nessa instituição onde eu trabalho, vocês podem também entrar no site, que está lá, Grife Refazer, vocês vão ver que eles vendem bolsas, eles vendem pano de prato, vende bolsa de tudo quanto é coisa, vende pano de prato, entendeu? Então, assim, eles também estão fazendo com que o projeto consiga gerar renda para a família e também consiga gerar renda para o projeto social. Além disso tudo, gente, além de você estar fazendo um projeto de geração de renda, você ainda tem uma coisa diferente, uma coisa além disso aí, tá? De conseguir o recurso. Você tem visibilidade. Porque, assim, quando você gera renda, você está criando, por exemplo, a sua marca. Então, por exemplo, tem instituição, por exemplo, a do Ronald McDonald, eles botam lá a blusa e falam sobre, tem etiqueta, tem alguma coisa assim, por exemplo, tem nome, tem tipo de coisa, as pessoas identificam, poxa, aquilo ali é do Instituto Ronald McDonald, aquilo ali é do Instituto Refazer, poxa, legal,
quero comprar aquele produto, quero ajudar aquela instituição. As empresas olham, querem ajudar você. Então, assim, ainda tem visibilidade o teu produto. Então, tem duas coisas aí. Essa visibilidade faz com que você ainda consiga mais recursos, porque você vai vender mais ainda teu produto. Outro exemplo que eu dou para vocês aqui no Rio de Janeiro, para vocês não pensarem, mas eu não sou uma grande instituição. Eu estou dando um exemplo, porque eu comecei com o Ronald McDonald, que tem várias instituições espalhadas pelo Brasil. Eu vim para o Instituto Refazer, onde eu trabalhava aqui no Rio de Janeiro, que só tem esse projeto aqui. Eu vou para a Pipa Social, que é um projeto também aqui no Rio de Janeiro, ok? Que trabalha com mulheres, que promove a qualificação, tá? Profissional dessas mulheres artesãs de comunidades, tá? Essas mulheres estão em vulnerabilidade social. E eles fazem o quê? Eles fortalecem essa família, porque essas mulheres começam a produzir esses materiais, esse artesanato. Então, se vocês olharem lá no site da Pipa Social, tem bijuteria, tem várias coisas muito bonitas lá, então você pode até comprar pelo site. Foi um projeto também que trabalhou em parceria com o Instituto Refazer, com o qual eu trabalhava. Então, assim, eles estão dando qualidade de vida para essas mulheres e para a comunidade. Olha só a diferença. Então, assim, e não é uma grande instituição, são instituições pequenas que eu estou dizendo para vocês aqui. E mais uma instituição para vocês terem noção, como não precisa ser um grande projeto, e estou dizendo para vocês que estão aqui, eu estou falando algumas organizações, vocês podem pesquisar essas organizações, vocês vão ver que não são grandes organizações, são organizações que têm história, por exemplo, o Instituto Refazer tem mais de 20 anos, tá? A Pipa Social tem 10 anos, e eu vou falar de um projeto que eu também trabalho, tá? Que é o Balé da Ralé, que é uma comunidade lá na Nova Horizonte, comunidade Nova Horizonte, que é conhecida como Favela do Japão, lá em Natal, tá? Que esse projeto, ela trabalha com crianças e adolescentes e suas famílias, dando oportunidades para que elas possam realizar os seus sonhos e transformar suas vidas. E esse projeto, eles vendem camisas. Tá lá, vocês vão ver camisas, balé da ralé, eles trabalham com balé, trabalham com cultura, educação, né, a área de atuação deles. Então, vocês também vão ver que não é um projeto grande, é um projeto pequeno. Esse projeto, eles nasceram no meio da pandemia, para vocês terem noção. Então, assim, tem poucos anos de vida esse projeto, e eles já começaram a criar esse projeto de gerar renda através de camisa que eles fabricam. Então, assim, eles vendem camisas. Então, assim, dá para você fazer no seu projeto? Dá, mas você tem que conhecer o seu projeto, você tem que saber se o teu projeto consegue carregar essa questão de fazer, eu vou comprar uma máquina, como essa instituição comprou, vamos fazer as camisas estampadas com a nossa logo, com coisas referentes à nossa área de atuação, vamos, mas eles pararam, eles pesquisaram, fizeram um diagnóstico, colocaram, viram que as pessoas têm interesse, eles sabem fazer a produção deles, eles vendem e assim vai. Então, assim, tudo a gente começa aprendendo, entendendo quem é o nosso projeto, para a gente colocar isso em prática. E eu coloquei para vocês aqui 4 projetos. Projetos com idades, né? Projetos novinhos, projetos antigos, projetos grandes, projetos pequenos. Então, você não pode ficar com essa coisa de, eu não vou conseguir botar isso, aplicar isso dentro do meu projeto. Como eu disse, você tem que se conhecer e entender a sua realidade antes de você começar a gerar renda dentro do seu projeto social. Mas eu estou falando para vocês aqui uma única coisinha, tá? Como eu disse para vocês, eu vou falar 5 coisas. Eu disse só do projeto de geração de renda, que é você vender, tá? Simplesmente você vender um produto dentro da sua instituição. E aí vem a questão, tá, Débora? Legal, entendi. Eu posso vender um produto? Sim, você pode vender um produto, mas isso não é a única coisa, tá, gente? Essa é a sacada. Gente, você pode vender uma mercadoria, tá? Como eu disse, um produto artesanal, bijuteria, blusa, roupas customizadas, você pode vender um serviço. Esse serviço você pode fazer, como eu disse, o projeto de geração de renda, ensinar essas mulheres a costurar, a bordar, e você vender o serviço de costura. Ó, gente, a gente faz aqui pequenos reparos, então a gente conserta, faz bainha, a gente faz pence, a gente ajeita furo, a gente faz aplicação. Então você pode vender este serviço. Olha aí, produtos, tá? Um serviço. Você pode fazer consultoria. Isso mesmo, gente. E o que eu estou falando com vocês aqui são coisas que eu falo com meus alunos aqui, tá? Então, isso é uma consultoria. Então, você pode chegar, você entende, você pode... eu já fiz... Exemplo, tá? Eu já passei numa emenda parlamentar, eu já consegui recursos via emenda parlamentar. Tem vários projetos que não conseguiram, não sabem nem como chegar a isso. Você pode fazer uma consultoria de como fazer um projeto conseguir recurso pela emenda parlamentar. Entendeu? Você pode fazer um workshop, que é um mini curso ali, uma palestra, falando que, gente, eu não vou fazer consultoria, mas eu posso fazer uma coisa mais
curtinha para mais pessoas. Então, vou fazer uma palestra, vou fazer um workshop ensinando as pessoas a conseguir uma emenda parlamentar. Eu posso ensinar essas pessoas, fazer um treinamento. O que é um treinamento? Eu posso ensinar essas pessoas, olha só, ensinar essas pessoas a escrever um projeto. Eu posso fazer um treinamento no sentido de que um serviço que a própria instituição já tem, por exemplo, tá? A gente tem aula de dança, a gente tem aula a gente tem fisioterapia, a gente vende esse serviço de fisioterapia. O que é isso? A gente está ali, a gente cobra um valor mais acessível. Por exemplo, para fazer uma acupuntura, para botar aquelas sementinhas, urica, na orelha, em outras partes do corpo, aquilo tem 10, 15 reais. Você está ensinando essas mães a fazerem isso, entendeu? E aí você faz o quê? Você coloca ensina também as outras pessoas a um curso de Eurica, que você está no próprio projeto e agora você está dando esse curso para as pessoas sem ser da sua instituição, sem ser seus beneficiários. Você pode alugar um espaço dentro do seu projeto. Por exemplo, eu falei até com um projeto que eu trabalho, eles têm um espaço, uma quadra. Eu falei, cara, utilize essa sua quadra dentro da comunidade como um espaço de eventos. Você não precisa pintar, nada disso, mas você pode fazer o quê, ó, gente? A gente está alugando para festa. Então, assim, tem festa, a gente pode alugar para festa, aí você pode fazer uma parceria com uma pessoa para botar as mesas, ou você simplesmente só aluga o espaço, ó, R$200, R$300 o espaço para ficar aí sábado a noite toda para rolar festa. Isso, gente, é gerar renda. Isso só depende de você. Como eu disse, um curso é você que vai dar. Uma consultoria é você que vai dar. Você vender produtos é a produção de vocês. Vocês venderem um serviço, a produção é de vocês. Vocês alugarem um espaço na instituição. Olha só, já falei um monte de coisa. É de vocês. Então, assim, eu estou alugando um espaço, eu estou alugando a sala. Ó, a gente tem uma sala legal, dá para 30 pessoas. Eu posso alugar essa sala como um auditório dentro da minha instituição. A gente tem um mini auditório. Então, eu posso alugar esse auditório depois do meu horário de expediente, né, da instituição, a gente aluga o espaço. A gente tem 3 salas bem legais, com mesas, cadeiras, a gente aluga de noite para ter um curso. Então, a gente aluga esse espaço, a gente aluga todo o espaço, e as pessoas pagam pelo seu aluguel desse espaço, dessas salas. Então, assim, a gente tem uma psicóloga que ela trabalha só sábado, que a gente aluga o nosso espaço, ali uma sala que ela trabalha sábado de 8 às 5. Ela atende um monte de gente, a gente aluga esse espaço para ela. Entendeu? E por último, que muita gente não sabe, tá, gente? Que eu vou dar um bônus aqui para vocês, sexta forma de você estar gerando renda dentro do seu projeto é você investir financeiramente. Realmente, é você pegar o dinheiro da organização, que está lá o seu fundo reserva, e você investir esse fundo reserva. Então, assim, você vai estar aplicando esse recurso que é da instituição para gerar recurso para vocês. Vocês podem aplicar no CDB, no ICI, no LCA, no fundo de investimentos, em ações. Mas tudo isso, para fazer esse tipo de investimento financeiro, que vocês podem fazer com recurso da instituição, vocês têm que falar com o contador de vocês, tá, gente? Você não pode pegar o dinheiro e, eu vou aplicar. Não. Você tem que aplicar com orientação do contador, ok? Então, assim, olha quantas formas que vocês podem gerar renda dentro do projeto social de vocês. A questão é, vocês querem fazer isso? Como eu disse, você pode pegar hoje o recurso que você tem na instituição, falar com o seu contador e aplicar. Você pode chegar, entrar no computador, falar com a sua equipe aí, sentar e falar, gente, a gente tem aqui uma coisa que ninguém tem, que é a gente já passou em vários editais, a gente sabe fazer projeto, por que a gente não dá um curso de projeto para as pessoas? Você pode fazer isso hoje. E quando eu falo fazer isso hoje, é porque você pode começar a divulgar que vocês vão fazer um workshop sobre elaboração de projetos. Então, tudo depende de vocês. E quando eu falo isso, gente, por que eu estou ensinando isso para vocês? Quais são as vantagens de vocês terem renda, gerar renda dentro do projeto de vocês? E quais são as vantagens de gerar renda para a ONG? Para ter 5 mil, e ter 5 mil reais por mês? Gente, é autossuficiência financeira. Isso é uma vantagem. Então, assim, quando você gerar renda, a ONG pode pode se tornar menos dependente das doações. Então, assim, não estou dizendo que você não vai pedir doações, tá? Mas, por exemplo, se o meu projeto hoje, ele tem um gasto mensal, tá? De, sei lá, 10 mil reais. E a gente consegue fazer os mini cursos, a gente consegue vender as bijuterias, vender
vender o nosso artesanato, a gente tem um espaço alugado e a gente consegue, esse gerar renda, a gente consegue, sei lá, 7 mil reais, caramba, eu não vou ficar naquela coisa, ai meu Deus do céu, eu preciso de recurso, eu preciso passar no edital, eu preciso de uma parceria com uma empresa, eu preciso fazer um evento. Não vai ficar naquele desespero louco, entendeu? Você não vai precisar fazer isso, porque você sabe que 7 mil reais por mês você tem dentro do seu projeto. Claro que você vai estar fazendo o seu bingo, seu bazar, seu brechó, você vai ter uma parceria com uma empresa, você vai, claro, tentar passar em editais, tudo isso você vai fazer. Mas você não vai ficar naquela loucura, como normalmente eu vejo as pessoas, de que o mês está fechando, tá? Tá começando o próximo mês, tá as contas batendo, e a pessoa não tem dinheiro nenhum. E aí fica aquele desespero de onde tem que tirar dinheiro, vou começar a falar com fulano, beltrano, que a gente precisa pagar as contas. Eu estou falando para você que isso vai fazer com que você não fique desesperada. Porque você sabe que você vai ganhar no final do mês ou no começo do mês aquele valor X, porque você está fazendo um curso, porque você tem o aluguel, porque você tem um investimento. Então você sabe que aquele dinheiro vai entrar na sua conta, entendeu? Na conta do projeto, tá, gente? Que vai entrar na conta do projeto. Então você não vai ficar naquele desespero, porque você não vai ficar tão dependente das doações. A segunda vantagem, gente, é a diversificação de fontes de receita. Isso mesmo, como eu falei para vocês aqui. Quanto mais fontes de receitas você tem dentro do projeto social, que é aquela pixazinha que eu sempre falo, a fatia do bolo do gerar renda, a fatia do bolo dos doadores mensais, a fatia do bolo da empresa patrocinadora, a fatia do bolo da parceria do governo, a fatia do bolo dos eventos, é isso que eu estou te falando. Porque quando você tem essa fatia, que normalmente a fatia não é igual, a fatia é diferente, que eu sempre falo, o importante é ter essa diversificação, porque muitas das vezes o projeto só tem uma única fonte de recurso. Se você tem essa diversificação, fica mais fácil para você, porque você sabe que, hoje eu não consegui ganhar de recurso desse aqui, mas a gente tem recurso desse aqui. A gente tem recurso desse aqui, se faltar aqui, tem recurso aqui. Então, essa diversificação faz toda a diferença, porque uma única fonte de recurso, gente, é prejuízo para dentro do projeto social, tá? Terceira vantagem aqui, gente, é a flexibilidade financeira. Como assim, Débora? Gente, com a geração de renda, nós podemos proporcionar para a ONG a maior flexibilidade para investir. Então, assim, em novos projetos, em novos programas, entendeu? Então, assim, a gente está ali. Eu sei que o projeto precisa, em produtos também, tá, gente? Então, assim, eu sei que quebrou um ar-condicionado. Eu sei que vai entrar tantos mil reais por mês. Então, eu sei que com a gente financeiramente organizado, eu sei que eu posso tirar o valor X que vai entrar para comprar um ar-condicionado. Eu não vou precisar parar dentro do projeto e falar, gente, a gente agora vai fazer uma captação exclusiva para conseguir um ar-condicionado. Porque muitas das vezes essa captação que a gente faz para conseguir um ar-condicionado demora 2, 3, 4 meses. Mas se eu sei que dentro do meu projeto eu tenho o geração de renda, tá? Eu consigo gerar renda. E essa renda, eu sei que vai bater todo mês tantos mil reais, eu consigo tirar para comprar alguma coisa que eu preciso. Eu preciso tirar para fazer um evento necessário. Eu preciso tirar para fazer uma atividade para as minhas famílias. Entendeu a ideia? Então, essa flexibilidade de ter um dinheiro ali é mais fácil para que eu possa fazer o meu trabalho acontecer da melhor forma possível. Porque eu não vou depender dos outros. Entendeu? Mesmo que você fale assim, Débora, mas eu dependo das pessoas porque eu vou fazer um curso. Então, se eu não tiver aluno suficiente, eu não vou conseguir ter o valor X que eu quero. Tudo bem, gente. Mas é o que eu disse para vocês. Se você for fazer vendas de produtos, nem sempre você vai vender a mesma coisa. Mas isso vai depender das suas estratégias para que você tenha maior divulgação do seu produto, tenha maior divulgação do seu serviço, para que você possa ter mais pessoas sabendo o que você está fazendo e mais pessoas queiram fazer isso que você tem. Eu quero participar do curso, eu quero comprar aquele produto. Então, a sua estratégia para que mais pessoas saibam sobre aquele gerar renda que você está fazendo vai depender somente de você. E, por último, aqui, a última vantagem que a gente tem aqui é a nossa independência e controle. Isso mesmo. Como eu te falei, o gerar renda própria, gente, vai manter o maior controle da instituição em relação a essa parte operacional, como eu disse. Porque, assim, a gente sabe a existência desse dinheiro, a gente sabe que a gente não vai precisar tanto das pessoas de fora, a gente vai manter, tá, a nossa organização mais organizada, a gente sabe aonde a gente quer chegar, a gente sabe o impacto que a gente está tendo, porque aquele recurso que está chegando, gente, tudo tem que estar olhando, tá? Tem que estar simplesmente direcionado para o que a gente está fazendo.
E aquele que a gente está fazendo, como eu digo para as pessoas, não é simplesmente fazer nossas atividades. É, sim, fazer nossas atividades, mas por trás de fazer nossas atividades é pagar os profissionais, ter um espaço de qualidade, ter luz, água, proporcionar um espaço, né? Tendo luz, tendo água, tendo um ambiente arejado para as nossas crianças, para as nossas famílias, ter profissionais qualificados para que possam lá captar recursos, para que possam fazer um marketing legal, para que possam cuidar das finanças do projeto e assim por diante. Então, gente, se vocês querem realmente começar agora a captar recursos e fazer esses 5 mil reais por mês, pega essa live aqui, mostra para sua equipe e fala, gente, a gente vai sentar agora, ver a instituição um todo e vamos ver o que a gente tem de conhecimento para que a gente possa fazer um workshop, para que a gente possa fazer um curso, para que a gente possa fazer uma consultoria. Vamos ver o que a gente tem aqui no nosso espaço, que a gente possa alugar esse espaço, para que a gente possa alugar um equipamento. Vamos ver aqui que a gente tem com a gente aqui, assim, que a gente possa gerar renda, olhar para os nossos beneficiários com um olhar também de que são produtores, são capazes, porque muitas das vezes a gente olha o nosso beneficiário como coitadinho, como, ele precisa de ajuda, ele não sabe de nada. Não, gente, como eu falei para vocês aqui na nossa live, a instituição tinha uma artesã ali que começou a trabalhar com eles ali de graça e que estava conseguindo, através do trabalho dela, levar um dinheirinho para casa dela também. Então, olhe os seus beneficiários com o olhar de que eles sabem, de que eles têm muito mais para oferecer do que simplesmente o pobre coitado que a gente vê. E aquilo, se você quer fazer o bem, faça o bem bem feito. E para fazer o bem bem feito é você ter conhecimento para aplicar tudo que eu estou falando aqui dentro do seu projeto social. E, claro, e fazer o verdadeiro impacto social. Gratidão e até a próxima live. Tchau, tchau.